Agora sim. Bom, vamos lá. Nessa primeira aula, nós iremos ver a classificação dos instrumentos, né? Vamos aprender a ver um instrumento e conseguir classificá-lo entre as 4 classificações existentes, né? Se o instrumento é um instrumento de voo, se é um instrumento de navegação, se é um instrumento diverso, se é um instrumento de motor. Essa classificação é muito importante, que a ANAC gosta muito de fazer questões em cima da classificação dos instrumentos. Depois nós veremos também alguns cuidados relacionados aí ao manuseio, substituição dos instrumentos, ok? Vamos lá então. Então, no decorrer deste módulo, estudaremos a classificação dos instrumentos, identificando se os meios são de voo, de navegação, de motor ou diversos. Também veremos características de construção e algumas práticas de manutenção. Eu coloquei no fórum lá uma questão, né, parabéns ao pessoal que participou, a maioria respondeu de maneira acertada, o porquê de tantos instrumentos numa cabine. Você entra hoje numa aeronave moderna e vê uma quantidade imensa de instrumentos. Por que a necessidade de tantos instrumentos? Bom, a explicação é relativamente simples, né? Primeiro, como muitos responderam, está correto para garantir a segurança do voo, né, a segurança operacional, um voo seguro. E o segundo, e o principal, é que os nossos sentidos não são confiáveis. Nós muitas vezes somos traídos pela nossa visão, pela nossa sensação, pelo nosso olfato. Então, como nós não podemos confiar nos nossos sentidos, é necessário que nós tenhamos recursos que nos dê confiança, que aquilo que eu estou sentindo, vendo, realmente existe, realmente é fato. Vocês podem ver aqui no slide que é perfeitamente possível um comandante voar de cabeça para baixo e não perceber que isso está ocorrendo, principalmente se ele não tiver referência visual, o que é comum hoje na maioria dos voos das empresas grandes. O comandante não tem, muitas vezes, referência visual externa. Então, para ele poder voar, ele tem que confiar cegamente nos instrumentos. Então, um piloto, ele é doutrinado, desde o início da sua carreira, a confiar plenamente nos instrumentos. E faz parte do papel do técnico de manutenção, o quê? Garantir a confiabilidade desses instrumentos. Garantir que os instrumentos estão funcionando da maneira correta, da maneira que foi prevista. Então, toda vez que um técnico for fazer uma manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, ele tem que ter essa consciência, que o papel dele é o quê? Garantir que o instrumento esteja funcionando adequadamente. Então, é por isso que eu tenho tantos instrumentos dentro de uma cabine de uma aeronave, para poder dar ao comandante as inúmeras informações que ele precisa para poder decorrer com o voo com segurança e para que ele possa confiar naquilo que ele está sentindo. Como a quantidade de instrumentos aumentou muito, né? No início da aviação você tinha poucos instrumentos, quase não existia instrumentos dentro de uma aeronave. A maioria dos aviões faziam voos muito curtos, voos com referência visual durante o dia, então não havia necessidade de tantos instrumentos, né, por causa dessa característica. O motor, os sistemas eram muito simples, então você tinha no máximo um indicador de combustível, um indicador de pressão de óleo no motor e só. Conforme a aviação foi, né, evoluindo e os sistemas se tornando mais complexos, a quantidade de instrumentos também foi aumentando. E como a quantidade de instrumentos ficou muito grande, foi necessário se classificar os instrumentos. Então vamos falar um pouquinho da classificação dos instrumentos. Os instrumentos foram agrupados por analogia de função ou pelo sistema que pertence. Como a ANAC gosta muito da parte do sistema a qual pertence o instrumento, a gente vai focar bastante, né, nessa parte. Os instrumentos, então, podem ser classificados da seguinte maneira: instrumentos de voo, de navegação, de motor e diversos. O objetivo da aula de hoje qual que é? Que ao final da aula vocês já tenham pelo menos uma noção de como classificar um instrumento. Se vocês pegarem uma foto de uma cabine de comando ou forem a uma cabine de comando e olharem para os instrumentos, poderem identificar, esse instrumento eu conheço, esse daqui é o horizonte artificial, é um instrumento de voo, ele tem a função de dar uma referência para o comandante em relação ao solo, ao horizonte. É lógico, como os instrumentos são muitos, no início vão confundir um pouco, mas não se preocupe que como a aula de instrumento, a matéria de instrumento é muito grande, a gente vai repetir várias vezes as classificações, até que no final do curso vocês vão estar de uma maneira natural fazendo essa classificação.
Então, instrumentos de voo, né? Os instrumentos de voo. Instrumentos de voo fornecem ao piloto as indicações necessárias para o controle do avião durante o voo. Fornecem, portanto, a atitude da aeronave, de forma que saberemos que ela se encontra parada, em movimento, subindo, descendo, inclinada, etc. Veja que a palavra-chave aqui é atitude, não é altitude, tá? É atitude. Ou seja, o comandante tem que saber como a aeronave se encontra para controlá-la. Saber se ela está muito rápida, se ela está muito devagar, se está voando nivelado, se está voando inclinado. Então, se você olhar o instrumento e a informação que aquele instrumento te der for relacionado a isso, a atitude, ou seja, como a aeronave está fisicamente se comportando, será um instrumento de voo. Vamos ver alguns instrumentos de voo e falar um pouquinho sobre eles. Depois a gente vai ver todos esses instrumentos a nível de detalhe, tá, gente? A gente vai estudar ele mais detalhadamente. O objetivo de hoje é só ter uma ideia e classificar o instrumento. Então, esse primeiro instrumento que nós temos aqui é um velocímetro. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, o velocímetro. O velocímetro, como o próprio nome diz, dá para o comandante o quê? A velocidade da aeronave. Como a aeronave está se comportando em relação ao ar. Se a aeronave está parada, se ela está em movimento e o quanto de movimento eu estou tendo nessa aeronave. Então, se ele dá essa informação, né, de velocidade, de estado da aeronave fisicamente, eu já posso classificar esse instrumento como instrumento de voo. Então, o velocímetro é um instrumento de voo, um dos mais importantes instrumentos de voo. Depois nós temos o altímetro. O altímetro, ele dá qual tipo de informação? Ele dá a informação de altitude. Veja que não é atitude, é altitude. Quanto a aeronave está alta em relação ao nível do mar. Então ele dá essa altitude em unidade de medida pés, né, em milhares de pés. Aproveitar aqui também, ó, o velocímetro, já vamos gravando, né, a unidade de medida do velocímetro é em nós, do altímetro é em pés. Como ele indica se a aeronave está fisicamente mais baixa ou mais alta, eu posso classificá-lo como instrumento de voo. Outro instrumento de voo muito importante também é o indicador de velocidade vertical. Ele é conhecido com um monte de nomes, a gente vai estudar ele com bastante detalhes na próxima aula. Mas ele basicamente indica para o comandante se a aeronave está voando nivelada, se ela está subindo, se ela está descendo e o quanto ela está subindo ou descendo. Quantos pés por minuto essa aeronave sobe ou desce. Como ela dá uma indicação de atitude do avião, está subindo ou descendo, também vou classificar o indicador de velocidade vertical, muito conhecido também como climb, como um instrumento de voo. E por fim, um instrumento muito importante, a ANAC adora esse instrumento, conhecido como turning bank ou pau e bola. Ele é um instrumento que indica para o comandante se, né, ao fazer uma curva, é um instrumento muito utilizado em curvas, quantos graus por minuto o comandante está fazendo aquela curva. Né, se é 1 grau por minuto, 2 graus por minuto. Ele também indica se o comandante está fazendo a curva muito devagar ou muito rápido. Porque se ele fizer a curva muito rápido, a tendência da aeronave é derrapar, sair para fora da curva. Se ele fizer a curva muito devagar, a tendência da aeronave é glissar, cair para dentro da curva. Então, esse daqui é, na verdade, 2 instrumentos no mesmo corpo. Eu vou ter aqui no meio um indicador, né, de angulação, quantos graus por minuto está sendo feita aquela curva, e eu tenho aqui embaixo um inclinômetro, que vai indicar se o comandante está derrapando, glissando ou fazendo uma curva perfeita. Então, como esse instrumento também nos dá uma indicação de posição, de atitude do avião, eu vou chamá-lo de instrumento de voo. Então, temos aqui 4 instrumentos de voo muito conhecidos. Existem outros, tá, gente? Mas são os principais para a gente poder ir gravando, decorando os instrumentos de voo que existem. Ok, vamos lá. O Alexandre colocou aqui, seria interessante ampliar as imagens do material de estudo quando tivermos online. Ok, sempre que vocês não conseguirem visualizar muito bem, pode colocar aqui para ampliar, que eu dou uma ampliada, tudo bem? Vamos manter assim. Depois temos uma segunda classificação de instrumento, que é o instrumento de navegação.
Então, os instrumentos de navegação fornecem informações e recursos para a navegação e orientação durante o voo e compreende os seguintes instrumentos. Bom, como que eu sei que um instrumento é de navegação? Como está escrito aqui, mas falando de uma maneira mais didática, se eu saio de um ponto A e vou para um ponto B, deixa eu me localizar aqui, né? Todo instrumento que me ajudar a sair do ponto A e ir para o ponto B é um instrumento de navegação. Então, se aquele instrumento me ajuda a sair de um ponto e chegar no outro, eu posso classificá-lo como instrumento de navegação. Ok? Alguns instrumentos de navegação. Todos os instrumentos, não esqueça, a gente vai ver com muitos detalhes. Então não fiquem assustados agora se é muito instrumento, está ficando confuso. A gente vai falar repetidamente desses instrumentos. Atendendo os pedidos aí, vamos ampliar então. Aqui. Esse instrumento aqui ele é conhecido como HSI, Horizontal Situation Indicator, indicador de orientação horizontal. Basicamente, ele é o que? É uma bússola eletrônica com mais recursos. Então, é um instrumento que, se a gente olhar aqui, tem uma rosa dos ventos eletrônica, ou seja, uma bússola eletrônica alimentada por sistemas do avião, que vai dar para o comandante uma referência em relação ao norte. Então, basicamente, eu tenho dentro do HSI uma bússola eletrônica e alguns recursos a mais. Através desse instrumento, eu consigo pousar, por exemplo, fazer pouso automático, né, através do sistema ILS, que é o Instrument Landing System, fazer pousos com a visibilidade mais afetada. Eu tenho também aqui a possibilidade de utilizar alguns ponteiros e voar através de radiais. A gente vai ver isso com mais detalhes. Porém, como eu sei que tem uma rosa dos ventos e ele me ajuda, né, através dessa rosa dos ventos, a sair de um ponto e chegar no outro, eu consigo classificá-lo como instrumento de navegação. Ok? Então, esse é o HSI. Vamos ver mais um aqui. O outro aqui é o RMI, é o Radio Magnetic Indicator. É uma versão mais simplificada do HSI. Também tenho aqui uma rosa dos ventos, tá vendo aqui, ó, com norte, sul, né, leste, oeste. Essa rosa dos ventos se movimenta e dá para o comandante uma referência em relação ao norte magnético, que a gente vai estudar de maneira bem detalhada. E ele também tem o recurso de alguns ponteiros que apontam para estações no solo, indicando para o comandante, ó, tem uma estação para lá, tem uma estação para cá, e dá também uma orientação para o comandante que possa navegar. Se eu posso utilizar ele para navegar, né, também é um instrumento de navegação. Vamos lá. Estou vendo aqui, ó, pessoal, hoje está bastante gente na sala, hein, que beleza, 21 alunos na sala, que legal. Vamos ver se a gente vai ter bastante dúvidas aí. Participem lá do chat também, gente, para poder bater um papo e tirar as dúvidas, ok? Vamos ver mais um instrumento de navegação? Esse daqui. O que mudou? Está vendo que está ficando cada vez mais simples o instrumento, não é isso? Basicamente, o primeiro era uma bússola com um monte de recursos, o outro é uma bússola com um pouquinho menos de recursos. Esse daqui, basicamente, é uma bússola eletrônica. Então, a bússola eletrônica, né, nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma bússola, que vai dar aqui uma indicação para o comandante em relação ao norte. É o instrumento de navegação. E, por fim, temos o instrumento de navegação mais famoso, mais conhecido, que é a bússola magnética, conhecida por alguns como bússola chinesinha. Então, é uma bússola muito similar a essas bússolas que a gente compra em lojas de camping, de pesca, de caça. É uma bússola que ela tem uma vantagem muito grande, ela não requer, para funcionar, nenhum tipo de energia elétrica. Ou seja, se eu remover ela do avião, ela continua funcionando da mesma maneira. Então, numa emergência, ela continua funcionando. Pode acabar toda a energia do avião que ela vai continuar operando. Por esse motivo que é um instrumento praticamente obrigatório. Todos os aviões saem de fábrica com uma bússola desse tipo. Para que o fabricante não coloque uma bússola dessa, ele tem que comprovar para a autoridade aeronáutica que os outros instrumentos eletrônicos têm uma confiabilidade tão grande que não precisa daquela bússola eletrônica. São muito poucos aviões que não têm essa bússola instalada na cabine de comando. Pessoal, até aqui está tranquilo? Dúvidas? Tudo bem, beleza. Vamos ver agora a classificação dos instrumentos de motor. Esse é relativamente fácil. Instrumentos de motor fornecem diretamente indicações em termos de temperatura, rotação, pressão, etc., das condições de funcionamento do motor. Então, esse instrumento, eu olho para o instrumento. Se aquela informação que ele está me dando for referente ao motor, automaticamente eu classifico ele como instrumento de motor. Então, se eu tenho lá uma indicação de temperatura do óleo, da onde? Do motor,
então é um instrumento de motor. Se eu tenho um indicador de rotação do motor, é um instrumento de motor. Se eu tenho um indicador de vibração do motor, é um instrumento de motor. Só cuidado para não confundir. O pessoal muitas vezes confunde indicador de quantidade de combustível com instrumento de motor, e não é. Tá? O indicador de quantidade de combustível não me diz como o motor está, se ele está funcionando bem ou mal. Eu sei que o motor não vai funcionar sem combustível, mas ele não me dá uma informação quanto à saúde do motor. Então, se o instrumento me dá uma informação do motor, seja de rotação, de pressão, de temperatura, eu automaticamente classifico ele como instrumento de motor. Vamos lá. Alguns exemplos aqui de instrumentos de motor. Temos aqui um indicador ó, com graus Celsius vezes 100, é um indicador de temperatura da turbina de um helicóptero. Né? Então, é um indicador de temperatura de uma turbina, da turbina do motor. Automaticamente classifico ele como instrumento de motor. Vamos ver mais um exemplo. Um indicador de torque. Né? Torque da onde? Muitas vezes do eixo da hélice, né? Ou de algum ponto interno do motor. Então, é um instrumento também de motor. Ó. Libras-pés vezes 1000. Outro indicador de temperatura, né? Pelo range de temperatura aqui, com certeza é um indicador de temperatura do óleo do motor. Então, se é indicador de temperatura do óleo do motor, está aqui, né? Óleo, temp. Já posso classificá-lo como instrumento de motor. Veja que esse aqui trabalha num range até que grande, né? Um pouco diferente daquilo que nós vimos, aliás, que a gente vai ver aqui que alguns instrumentos são feitos. O manual diz que o instrumento deve ser, no mínimo, indicar de menos 35 graus até mais 60 graus. Mas não é uma regra. Está vendo que aqui ó, eu tenho uma razão muito maior de temperatura, que sei lá, de menos 40 e vai até mais 180 graus. O indicador de pressão, ó, em PSI, né? Oil Pressure. Então, indicador de pressão da onde? Do óleo. Do óleo de quem? Do motor. Automaticamente classifico ele como instrumento de motor. Tranquilo até aqui, não? E por fim aqui o indicador de RPM, rotações por minuto, provavelmente de algum estágio interno do motor, do eixo de turbinas ou do eixo do compressor. Então, se ele não dá indicação da rotação, de movimento, uma área interna do motor, é um instrumento de motor. Então, existem inúmeros instrumentos de motor. E por fim, os instrumentos diversos. O grupo de indicadores diversos consta de instrumentos cuja função no avião é avulsa, não pertencendo a nenhum dos principais sistemas que englobam operações fundamentais do voo, navegação e desempenho do motor. Então, instrumentos diversos são aqueles que não se classificam nas 3 classes anteriores. Eu até coloquei uma pergunta no fórum, agradeço a participação do pessoal. Só oriento que não evitem dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Leiam, entendam, pô, entendi, esse instrumento aqui é um instrumento diverso. Por quê? Porque ele indica tal e tal coisa. Que daí vocês assimilam mais facilmente a matéria. Vamos ver alguns exemplos? Ó, um amperímetro e um voltímetro. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil. Não sei se todo mundo se lembra, né? Se não lembra, é bom dar uma revisada, porque vocês estão fazendo curso de aviônica. A aviônica tem 50% do curso quase voltado à eletricidade. Então, aquela matéria de eletricidade básica que nós vimos lá no curso básico, cai muito na banca de aviônica. Então, é interessante reservar um tempo e dar uma revisada na parte de eletricidade básica e física básica também, que muita coisa da banca da ANAC vem dali. Então, nós vimos lá em eletricidade básica que eu tenho lá 2 grandezas importantes, né? O ampere, que mede a unidade de medida da corrente elétrica, e temos o volts, que é a unidade de medida da tensão elétrica. Essas 2 grandezas aqui são muito importantes para eu ver como que está funcionando o meu sistema elétrico da aeronave. Então, eu utilizo esses instrumentos para ver como está o sistema elétrico. Como eu não vou navegar utilizando um amperímetro, eu não vou saber como está o avião usando um amperímetro, eu não vou ver, né, como está o estado do motor utilizando um amperímetro, eu vou classificar o amperímetro e o voltímetro como instrumento diverso. Se não entrou naquelas 3 classes, eu coloco como instrumentos diversos. Depois nós temos aqui um instrumento extremamente importante. O pessoal acaba não dando tanta atenção para ele, mas é um instrumento que, se estiver inoperante, o avião simplesmente não sai. Né? Um item que a gente chama de no-go. Né? O avião não vai, fica em AOG, né? Aircraft on Ground. O avião fica retido.
Pô, mas com o relógio inoperante o avião fica retido? Sim. Ah, mas eu não posso usar o meu relógio? Não. Né? Para você poder decolar, você tem que ter um relógio que faça parte do sistema de instrumentos da cabine de comando. Se o relógio estiver inoperante, você não pode decolar sem pelo menos um relógio funcionando. E o relógio vai ser classificado como instrumento diverso. É um instrumento polêmico, que tem pessoas que falam, ah, mas eu posso usar o relógio para navegar, calcular quanto tempo eu estou voando numa determinada velocidade. Sim, mas você não consegue navegar usando somente o relógio. Para você navegar, você precisa de um relógio, de um velocímetro e de uma bússola, no mínimo. Então, o relógio sozinho não serve para navegar, não pode ser instrumento de navegação, tá? O relógio é um instrumento diverso. Depois nós temos aqui, ó, o indicador de quantidade de combustível. O indicador de quantidade de combustível é aquele que o pessoal acaba fazendo confusão, né? Ele liga combustível com motor e acha que o indicador de quantidade de combustível é um instrumento de motor, e não é. O indicador de quantidade de combustível é um instrumento diverso. Vamos ver mais um. O indicador de fuel flow, né, de fluxo de combustível. É muito comum para as aeronaves grandes, com motor a jato, onde o consumo de combustível tem que ser monitorado, onde o fator economia é importante, eu tenho um indicador de fluxo de combustível. Muitas vezes até para comparar como que está o comportamento de dois motores, nas aeronaves bimotoras. Então eu vejo quantos quilos de combustível aquela aeronave está consumindo por minuto, quantos galões ela está consumindo por minuto. Esse indicador aqui é um indicador diverso, não é um indicador de motor, gente. Vamos ver agora aqui as características de construção dos instrumentos. A área aeronáutica, tudo que vai se construir para a aviação, né, tem normas rígidas para poder garantir a qualidade daquele componente. Os instrumentos não são diferentes. Então aqui eu vou passar um resumo para vocês das principais características de construção de um instrumento. Então, na construção dos instrumentos de bordo modernos, são levados em consideração os requisitos gerais descritos a seguir. Coloquei alguns que considero mais importantes. Temperatura. Então, você imagina, a Boeing, a Embraer, a Airbus, quando vai, né, fazer um avião, ela não faz um avião para voar somente no Brasil, ou somente nos Estados Unidos. Ela desenvolve uma aeronave que possa voar no mundo todo para poder vender esse avião para qualquer pessoa, para qualquer interessado. Então, a aeronave tem que voar desde temperaturas extremamente altas, que nem lá no deserto, a mais 40, 50 graus centígrados, até voar em locais onde a temperatura é extremamente baixa, menos 30, menos 40 graus, como no caso do Alasca e nos polos. Então, os instrumentos têm que se comportar bem num range de temperatura grande. Então, as temperaturas ali, o instrumento tem que trabalhar em torno ali de pelo menos de menos 35, como eu comentei, até mais 50 a 60 graus centígrados. Então, esse range de temperatura tem que ser respeitado. Outro item importante também é a vibração. Os instrumentos são delicados, né? Eu tenho que tratar o instrumento com muito carinho. Então, o instrumento não pode ter uma vibração excessiva. Então eu tenho que ter alguma coisa que amorteça um pouco essa vibração. Mas não é necessário também não existir nenhuma vibração, tá? Para alguns instrumentos, principalmente os instrumentos analógicos, um pouco de vibração é até saudável para o instrumento. Então o instrumento que trabalha somente com engrenagens, né, que tem aqueles sistemas de relojoeiro, a vibração é saudável. Um pouco de vibração ajuda até a funcionar melhor o instrumento. Tanto é que alguns altímetros que trabalham com muitas engrenagens têm até um pequeno vibrador lá dentro, que ajuda a manter as engrenagens em movimento e assim trabalhar de maneira mais suave. Então, a vibração, um pouquinho de vibração não faz mal. Não posso ter muita vibração, um excesso de vibração. Por isso que os instrumentos são montados em painéis com amortecedores. Vedação, item importante. Tem instrumentos que são vedados normalmente a ar e por água. Alguns instrumentos eu tenho que ter ele realmente todo vedado, porque ele trabalha com pressão, ele mede pressão e não pode entrar ar lá dentro. Então esse instrumento ele é vedado à prova de ar. Outros instrumentos eu preciso que o ar entre lá dentro para poder trabalhar. Então esse instrumento eu tenho que permitir que o ar entre, mas não que entre umidade ou poeira. Então ele é um instrumento vedado para umidade e poeira, porém o ar consegue entrar. Então dependendo do instrumento eu tenho uma vedação diferente. Ou eu vedo ele por completo, deixo ele hermeticamente vedado, ou vedo ele apenas parcialmente para não entrar umidade nem sujeira lá. Posição do instrumento. Né? Tem aeronaves que, né, fazem manobras bem radicais, então o instrumento tem que trabalhar bem, mesmo com a aeronave voando com inclinações acentuadas. Então a posição do instrumento é importante. O amortecimento. Os instrumentos são delicados.
lembre-se, a aeronave sempre decola e pousa. Né? Tem que ter esses dois, num voo normal, isso tem que acontecer. E no pouso, existe sempre pancadas. O comandante pousa e aquela pancada é transmitida para toda a estrutura do avião. E essa pancada acaba chegando até o instrumento. E o instrumento, ele gosta de um pouquinho de vibração, mas não gosta de pancada. Então eu tenho que ter uma maneira de amortecer essas pancadas. Né? As pancadas são vibrações de baixa frequência e alta amplitude. Então os painéis dos instrumentos são sempre montados com amortecedores. Então tem lá um sistema de amortecimento que evita que essas pancadas sejam transmitidas diretamente para o instrumento. Então o amortecimento é importante. E outra é a escala. Então, se eu tenho um instrumento que trabalha numa escala de 0 a 100, eu tenho sempre que deixar uma margem, né, de tolerância na escala, em torno aí de 50%. São as principais características. Outra coisa muito importante são as marcações. Gente, essa daqui a ANAC adora. Na banca de aviônica quase sempre cai pelo menos uma questão de marcações de instrumentos. Então vamos dar uma olhada com bastante carinho aqui, ó. As marcações de limite de operação, operação ideal, etc., são apresentadas em faixas coloridas, pintadas em forma de arco ou com decalque nos vidros dos instrumentos, ou ainda, em alguns casos, diretamente no mostrador. Vamos lá, ver as principais cores que vocês irão encontrar quando trabalhar lá na linha, lá com os instrumentos. As primeiras 3 cores são cores fáceis, simples de serem gravadas. Né? Então eu vou ter lá, marcado no instrumento, arcos vermelhos, que indicam que operação proibida. Você pode até fazer uma analogia com o farol. Se o farol está vermelho, eu posso atravessar? Você até pode atravessar, mas que pode acontecer coisas ruins com você, pode acontecer. Então o vermelho é associado sempre ao quê? A algo proibido. Então o instrumento não deve trabalhar dentro da faixa vermelha, é uma operação proibida. Então se a pressão do óleo cai para o vermelho, você tem que fazer o quê? Normalmente cortar o motor. Lá no indicador de temperatura do motor do seu veículo. Tem uma parte lá que você sabe que o ponteiro, se ele chegar lá no vermelho, é porque o motor já acabou, né? Queimou lá, juntas danificou o motor. Depois nós temos o arco verde, que é a operação normal, é onde o ponteiro tem que trabalhar durante o voo. Temos o arco amarelo, que é a operação indesejável, pode existir perigo, né, usado normalmente numa emergência. É que nem eu falo, eu posso atravessar no amarelo? Pode. Só que daí seu nível de atenção tem que redobrar, porque no amarelo pode acontecer alguma coisa, né, indesejável. Então tem que ter uma atenção maior. Essas 3 cores são fáceis de gravar. Porém, as próximas são um pouquinho mais fora do nosso habitual. Nós temos o arco azul. A cor azul está quase sempre relacionada à economia de combustível. Então, o arco azul é operação em regime econômico. Então, lá no instrumento, a gente vai ver umas fotos de alguns instrumentos, para poder assimilar isso. Se o ponteiro estiver trabalhando dentro daquela faixa azul, se eu conseguir manter a operação dentro de uma faixa azul, é bom, porque eu estou economizando combustível. De repente, a viagem até demora um pouco mais, mas fica uma viagem mais barata. Depois nós temos aqui o arco branco, operação normal com alguma característica especial. Por exemplo, velocímetro, a faixa de operação com flap atuado. Não sei se todo mundo sabe, mas o comandante, quando vai decolar a aeronave, ele tem que acionar os flaps para ganhar sustentação. Depois que ele decola, é normal ele recolher os flaps. Então ele não deve voar com o flap atuado. Porém, é uma condição especial. Ele pode, né, se o flap travar embaixo, ele pode fazer um voo com o flap atuado. Mas daí ele tem que prestar atenção, que é uma condição atípica, diferente. Então lá no instrumento vai ter um arco branco que mostra, ó, se você está com o flap atuado, mantenha dentro desse arco branco, que é seguro. Outra que o manual coloca são as linhas curtas radiais azuis, que são usadas para indicar condições específicas, por exemplo, velocímetro, melhor razão de subida e descida, monomotor, ou limite de operação econômica, a mistura de combustível empobrecido e tudo mais. Está indicando aqui o que? Também é economia de combustível. E as linhas curtas radiais, que podem ser vermelhas, né? Normalmente também tem linhas curtas radiais de outras cores, mas a vermelha é mais usada, que são usadas para indicar os limites máximos e mínimos de funcionamento. Vamos ver como isso funciona lá no instrumento. O Helder comentou aí, limpar a asa, é um termo que os comandantes usam realmente no dia a dia deles. Vamos lá, vamos olhar aqui os instrumentos e ver se nós entendemos essas classificações. Vamos pegar esse instrumento aqui, vamos ver se o pessoal entendeu alguma coisa. Esse instrumento é chamado aqui, o nome dele, Airspeed. Airspeed, gente, é o velocímetro.
ok? Alguém sabe me dizer aí se o velocímetro é um instrumento de motor, de voo, navegação? O que vocês acham? Vamos ver se alguém acerta aí. Ah, Wesley de voo, pô, vamos ver, Milton de voo, pô, todo mundo, o pessoal tá afiado, hein, já, exatamente. Parabéns, turma, é isso aí, é um instrumento de voo. A gente observa aqui, ó, unidade de medida em nós, e aqui as faixas coloridas, tá vendo? Então vamos analisar as faixas aqui, ó. Faixa verde, fácil, né? Quer dizer o quê? Operação normal. O comandante em voo, ele vai manter o ponteiro desse velocímetro dentro da faixa verde, que é a condição normal e segura. Temos aqui a faixa branca, né? Alguém se lembra aí? Acabamos de falar. O que é a faixa branca? Faixa branca significa que é o quê? Alguém arrisca? Vamos ver? Não? Então vamos lá. Faixa branca é o quê? Uma condição especial. Então, se o comandante optar em manter lá o flap baixado, ele sabe que não vai poder sair dessa faixa branca. Ele tem que manter o ponteiro sempre aqui dentro. Por que será isso, né, gente? Porque, pô, eu estou com o flap baixado, eu estou com mais sustentação. Qual que é o problema de eu voar mais rápido, né, com o flap baixado? Alguém tem ideia? Não? Já teve aeronaves que caíram por causa disso, né? Exato, parabéns, Helder. Ó, esforço da estrutura, né? Eu vou ter um maior arrasto, o ar em cima desse arrasto vai acabar fazendo o quê? Trabalhando em cima da parte estrutural. É o mácula estrutural, exatamente. É perigoso você perder o flap em voo, como já aconteceu algumas vezes. Então, se o comandante sair aqui, ó, manter o flap baixado e voar fora dessa faixa branca, a chance dele ter um problema sério com a aeronave aumenta muito. Então, vai afetar estruturalmente a aeronave. Depois nós temos aqui a faixa amarela. Ele pode voar na faixa amarela? Pode, mas ele tem que ter mais atenção. Volta de novo no quê? Na parte estrutural, né, da aeronave. E se ele entrar aqui, ó, na parte vermelha, aí a casa cai. A possibilidade dele danificar estruturalmente a aeronave sobe muito. Então ele tem que evitar, ó, tá vendo? Uma faixa radial aqui, ó, vermelha. Ele tem que se manter longe disso daqui. Uma situação proibida. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vi que essa turma aí é afiada, hein? Só tem pessoal antigo da aviação. O pessoal já manja tudo aí. Vamos ver um outro instrumento, um velocímetro também, né? Um outro modelo de velocímetro, airspeed. No caso aqui não está utilizando, olha, tem o nó e tem milhas por hora, né? Tem as duas unidades. E vemos novamente aqui as cores que nós acabamos de falar, né? Temos lá a cor branca, condição especial, um exemplo que a ANAC gosta muito, por isso que eu estou reforçando, né? O flap baixado, o azul, né? Que indica o quê? Economia de combustível. Digamos que eu tenho uma aeronave, eu contrato um piloto, né? Faço lá um fretamento lá de um voo vou colocar aí, Floripa até São Paulo. Eu falo para ele, ó, esse voo de Floripa até São Paulo, o plano de voo prevê que você chegue lá em 2 horas. Né? Eu quero que chegue em 2 horas. Né? Dá para ele chegar antes? De repente até dá, só que ele vai ter que voar fora da faixa azul e vai gastar mais combustível. Eu não quero isso, eu quero economizar combustível. Então eu posso determinar que se voe dentro da faixa azul para economizar combustível. Um exemplo didático para poder facilitar. E finalmente aí a faixa amarela, a faixa vermelha que nós já estudamos. Vamos ver se temos mais algum instrumento. Diminuir aqui. Ah, esse aqui é um instrumento jurássico. Esse eu encontrei aqui no site que vende peças antigas. Aí. Achei bem interessante que vocês observarem esse instrumento aqui, ao contrário dos outros dois, as marcações são feitas pelo lado de fora do instrumento. Olha que coisa interessante. Aqui a marcação já vem de fábrica. Eu não consigo mudar essas marcações. Já está lá dentro do instrumento. Agora aqui não. Aqui o fabricante deu a opção. Falou, aqui está o instrumento. Eu não sei em qual avião você vai instalar ele. Né? Qual o motor que você vai utilizar. Então você que faça as marcações conforme a sua necessidade, conforme estiver descrito lá no manual de operação. Então tem aqui um indicador de RPM, rotações por minuto. Gente, rotações por minuto. Será que esse instrumento é do quê, hein? Continua sendo de voo? Vamos ver se esse pessoal realmente está afiado. Vamos ver quem acerta aqui, é um tacômetro. Ah, pô, o pessoal é rápido, hein? Caramba. Parabéns, turma. Pô, quase fiquei emocionado agora de ver o pessoal tão afiado. Então é um instrumento de motor, né? Dá rotações de minutos de alguma parte lá do motor. E aqui o cara fez algumas anotações. Através da RPM, ele conseguiu, provavelmente utilizando o manual de operações do avião, identificar qual que é a faixa onde ele vai ter uma economia de combustível. Ele pintou aqui de azul, pintou aqui de branco,
característica especial, pintou aqui o vermelho e pintou aqui de verde, né, aqui o vermelho. Gente, isso aqui não é tão usual, mas eu já vi isso daqui acontecer na aviação militar. Eu não sei se tem alguém com experiência em aviação pequena, gambiarra, né, Marcos? Mas não é uma coisa muito habitual. Tem ainda algum caso que o pessoal marca aqui no vidro, né? É complicado, gente, por quê? Porque se acontecer de soltar o vidro e o vidro trabalhar no instrumento, você perde aquela referência que você pintou. Isso daí vai acabar gerando um perigo. Tanto que quando o cara faz a marcação no vidro, é importante que ele faça uma marca branca aqui, ó, né, entre o vidro e o corpo do instrumento, para o comandante poder ver se o vidro trabalhou lá no instrumento ou não. E assim garantir que as marcações estão coerentes. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Remoção e instalação do instrumento. Agora é uma parte muito importante, que na prática nós iremos trocar muitos instrumentos. Lá na linha, né, o pessoal que já trabalha e tem experiência sabe que na linha nós não devemos fazer manutenção no instrumento. Né? Você não pode chegar lá no avião, pegar o instrumento, desmontar, abrir e querer arrumar o instrumento. Isso é proibido. O instrumento tem que ser, a sua manutenção tem que ser sempre feita no quê? Numa oficina homologada por pessoas credenciadas, ambiente controlado, né, peças que sejam rastreáveis e tudo mais. Então, o que o técnico de linha vai fazer é o quê? Trocar o instrumento. Vai tirar lá um velocímetro, que por algum motivo tem que ser substituído, e colocar um velocímetro novo, aeronavegável, no lugar daquele velocímetro. Esse processo de tirar um e colocar o outro, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Nem sempre você vai tirar um velocímetro porque ele está ruim, fazer uma manutenção corretiva. Muitas vezes você vai trocar um velocímetro por uma manutenção preventiva. Ou seja, o instrumento que você está tirando não está ruim, mas tem que ser mandado para revisão. E o instrumento que você está colocando vai estar bom. Só que o técnico, né, às vezes por falta de conhecimento, né, falta de treinamento e tudo mais, vai lá no estoque, pega o instrumento, né, não dá. O instrumento é um bebê, você tem que tomar um cuidado com ele, né, é uma criança. O cara derruba o instrumento no chão, ou dá uma pancada no instrumento e acaba comprometendo o funcionamento do instrumento. Muitas vezes ele não consegue visualizar o dano, né? O dano ocorreu lá dentro. E ele vai lá e instala esse instrumento no avião e está comprometendo a segurança operacional. Então, gente, acidentes acontecem, né? Se algum dia derrubou o instrumento, aconteceu um acidente, paciência, assuma, vai lá, gente, ó, o cara do estoque ou o seu supervisor, né? Derrubei o instrumento, aconteceu, foi mal, não vou instalar no avião, você está sendo uma pessoa consciente, né? Cometeu um erro, está assumindo, normalmente isso não vai te prejudicar. O Rosivaldo colocou uma coisa importante, ó, né? Conferir o PN, né? Efetividade, exatamente. Você tirou não só para o instrumento, mas qualquer parte da aeronave que você venha substituir, removeu, tem que colocar outra com o mesmo part number, né? Garantir que a efetividade é a mesma. O part number, se é o mesmo part number, não tem problema, né? E você vai poder garantir a segurança de voo. Muitas vezes os instrumentos são idênticos, né? Mas o part number é diferente. Lá dentro daquele instrumento, alguma modificação foi feita e você está colocando o instrumento errado na aeronave. Então vamos aqui reforçar alguns cuidados. Temos basicamente duas maneiras de remover instrumentos. Vou ampliar aqui para vocês. O pessoal que tem mais experiência vai lembrar disso daqui na hora. Nós temos instrumentos que são flangeados e instrumentos que são afixados com braçadeiras. É importante saber a diferença dos dois para não fazer besteira na hora de tocar um instrumento. Os instrumentos flangeados, né, a maioria não é flangeado, mas nós temos instrumentos que são flangeados. O que é o instrumento flangeado? É o instrumento que tem essa aba. Estão vendo aqui? Ó? Ele tem uma aba com os furos dos parafusos. Vocês conseguem ver o mouse aí, não é isso? Tem aqui o furo dos parafusos e o instrumento ele é fixado com parafusos no painel. Então, para poder substituir um instrumento desse, eu vou ter que remover normalmente os 4 parafusos. Tem que tirar os 4 parafusos para poder tirar o instrumento dali. Se você vai remover os 4 parafusos, quem trabalha na aviação sabe, os aviões são cheios de buracos negros. Sabe aqueles buracos negros das galáxias, que o que cai lá desaparece? Um avião é igual, né? Às vezes você derruba um parafuso do seu lado. Antes de cair no chão, ele já desapareceu. Então tome muito cuidado. Se você vai trabalhar e vai remover parafusos, e percebe que ali tem um local onde o parafuso pode cair, se perder, extraviar, dê um jeito de garantir ali, forra com pano, né? Faz alguma coisa, que se cair um parafuso, uma chave, você não perca. Porque se o parafuso cair, você vai estar com um problema sério. Primeiro, você não vai poder liberar o avião sem aquele parafuso, afixando o instrumento. E você tem que encontrar o parafuso que você perdeu, que você não sabe onde ele foi parar.
Ele pode cair perto de uma roldana, perto de um cabo de comando, perto de um sistema elétrico, colocar um curto-circuito e gerar um problema sério. Você pode estar embutindo ali uma falha latente, que um dia, não naquele momento, de repente daqui uma semana, um ano, vai causar um acidente aéreo. Então, muito cuidado na hora de remover o instrumento. Lembre-se, o instrumento que você está tirando, ele não é descartável, ele não vai ser jogado no lixo, ele vai ser consertado. Então, tem que tomar o mesmo cuidado com o instrumento que você removeu, com o instrumento que você está instalando. Não é porque você removeu que você vai jogar ele, não vai ter um trato com o instrumento. Tem que ser embalado adequadamente e garantir que ele não seja mais danificado. Segunda coisa, muitos instrumentos têm ligado atrás dele aqui, ó, mangueiras, né, que coletam lá pressão dinâmica, pressão estática, até fluidos que vêm para cá. E tem que tomar um cuidado para que essas mangueiras não fiquem dobradas. Se você colocar uma mangueira dobrada, o instrumento vai dar uma indicação errada e você pode estar comprometendo também a segurança de voo. Se o instrumento é energizado, recebe energia elétrica, tirar sempre o circuit breaker. Nossa, Evandro, é muita coisa para lembrar, eu não vou lembrar de tudo isso. E nem precisa. Se você vai remover um instrumento, o bom técnico, qual que é a primeira coisa que ele faz antes de iniciar uma atividade de manutenção? Vamos ver se essa você dá certo. Esse pessoal é antigo, mas é padrão. Ah, muito bem. AMM, manual, parabéns. Estou vendo que é um pessoal padrão. Gostei de ver essa resposta. Vai seguir o manual. Os manuais são extremamente detalhados. Se você seguir o manual à risca, às vezes eu sei, o pessoal fala, pô, vai trocar uma lâmpada, eu tenho 10 folhas no manual. É, porque o fabricante quer garantir que nada dê errado. Então, tem sempre que sim seguir o manual, seguir a task, a tarefa, imprimir, garantir que a efetividade está correta, que aquele manual que eu estou utilizando é para aquele avião, senão você vai tirar o circuit breaker, o disjuntor errado, achando que desenergizou o sistema e não desenergizou. Então, seguir o manual, gente, é uma das diretrizes, é uma das regras básicas do técnico de manutenção. Cumprir a tarefa com o manual na mão. Você vai assinar depois o documento, bonitinho. O documento, gente, tem que estar sujo. Né? Tem uma cultura instalada que o técnico acha que o documento tem que estar limpinho. Não, pô, os técnicos falam, só pegar lá o instrumento, o manual, e, aliás, a task, a tarefa, entregar ela toda suja, vão dizer que eu sou um técnico lambão, que eu sou um técnico relapso. Não, pelo contrário. A tarefa tem que mostrar que ela esteve presente no avião, tanto quanto o técnico. Então, se estiver suja, encardida, com graxa, gente, não tem problema nenhum. A autoridade adora ver isso. É sinal que você levou o procedimento para o avião e seguiu o procedimento. Tarefa branquinha, cheirando lá a toner, é coisa de técnico que trabalha sem levar a tarefa para a aeronave. E isso é proibido, vai contra a segurança de voo. Bom, gente, instrumento flangeado, né, tranquilo, remove os parafusos. Aí vem, né, a confusão e o problema. Por quê? Porque nem todos os instrumentos são flangeados. Alguns instrumentos, até para ser mais rápida a substituição, eles trabalham com sistema de braçadeiras. Ou seja, o instrumento, ele tem, né, aliás, o painel de instrumento, na parte de trás do painel, tem um sistema de braçadeiras, muito parecido com aquele princípio de funcionamento da mangueira de gás lá de casa. Não tem aquela braçadeirinha que vai na mangueira de gás, que você vai apertando e ela vai encolhendo? É o mesmo princípio de funcionamento. Então, nesse caso, você não precisa, não deve remover os parafusos. Você somente afrouxa os parafusos, aí conforme você vai afrouxando, a braçadeira vai abrindo, e até que o instrumento sai, né, de maneira bem suave, você tira ele. O que acontece é que alguns técnicos habituados com instrumentos de flange, vai lá e solta os parafusos e remove. Pronto. Aí coisas ruins acontecem. Por quê? Porque os parafusos, você remover ele todo, você desmonta a braçadeira lá atrás do painel. E aí, para um serviço que era para ser rápido, vai se tornar um processo complicado. Você tem que desmontar o painel, reposicionar a braçadeira. Quem já fez isso sabe a trabalheira que é. Alguém aí dos antigos já teve essa dificuldade? Não, eu já fiz essa besteira uma vez. Né? Aí você vai ter que montar de novo a braçadeira. Né? É uma trabalheira considerável. O Dinei já fez, aí, ó. Né? Aí voa a última mola. Não pode sair mola. Aí você perdeu a mola, complicou. Bom, gente, quem está começando, é normal cometer erros, tá? Às vezes eu pergunto lá, pô, quem aqui nunca cometeu um erro? O pessoal às vezes tem vergonha. Ah, eu nunca errei. Pô, você não errou porque não trabalhou. Concorda comigo?
O cara que trabalha, efetivamente, ele acaba cometendo erro. É lógico que a gente trabalha na segurança operacional sempre para evitar as consequências dos erros. Mas o ser humano vai errar de forma natural. Então a gente tem que estar consciente que o erro pode acontecer e trabalhar sempre com essa consciência, antenado. Vou diminuir aqui. O cuidado com o instrumento, já tinha passado para vocês no início, né? Lembrar que o instrumento ele é delicado, ele é sensível, não pode derrubar, ele tem que vir dentro de uma caixa com espuma, muitas vezes embalado em plástico bolha. Se o instrumento ele tem componentes eletrônicos, ele tem que estar embalado numa embalagem contra estática, né? Você tem que usar abraçadeiras para descarregar a energia estática do corpo. Nossa, quanto trabalho, né? Mas se o instrumento tem mangueiras e trabalha principalmente com pressão estática e dinâmica, conforme a gente vai estudar, tem que fazer um teste para verificar se tem vazamentos, se você não embutiu um vazamento sem querer ali na troca do instrumento. Gente, até instalar instrumento de ponta cabeça, eu já vi na aviação. O cara vai lá e instala o instrumento de ponta cabeça. Somente instrumento que é de braçadeira, onde você consegue trabalhar o instrumento, o cara coloca o instrumento errado. Ó, o Edson colocou uma coisa importante, remover os plugs. Né? Acontece, o cara acaba instalando, se o cara não remove o capuz, ele nem colocou, né, o plug, o que é plug, gente, o que é? São os bujões, as tampas que a gente coloca para proteger os orifícios, para não entrar umidade, não entrar sujeira, proteger os contatos elétricos do instrumento. Então, uma série de cuidados tem que ser tomado para os instrumentos. O pessoal normalmente tem medo, né, da parte de aviônica. Fala, pô, aviônica tem muita coisa elétrica, muito delicado, qualquer coisa quebra. E realmente, o técnico de aviônica é um técnico que tem um perfil um pouco diferenciado. Não quer dizer que todo mundo que tira a carteira de aviônica se torna um aviônico de primeira. Né? Tem pessoas que têm a carteira de aviônica, mas se especializaram em outras áreas e acabam se dedicando a outras áreas. Mas hoje, como o pessoal mais antigo sabe, as empresas cada vez mais estão exigindo todas as carteiras. Então é interessante a gente ter, mesmo que eu não goste muito da parte de aviônica, ter a carteira de aviônica, que o valor agregado a você profissional aumenta muito. Então, para vocês que estão fazendo a carteira de aviônica, que já trabalham ou não na aviação, parabéns pela iniciativa. Vocês estão fazendo um investimento, né, em vocês como profissionais muito grande. Esse valor que vocês estão pagando por mês aí vai se refletir muito mais na valorização, ok? Pessoal, a aula que eu tinha passado para vocês de hoje é essa, né? Seria uma primeira introdução. Vamos focar muito na classificação, se dediquem a estudar as classificações, que isso com certeza vai cair na prova da ANAC. Na prática, no dia a dia, né? Levem a sério os cuidados com os instrumentos, na hora de remover, na hora de instalar, lembrem, são peças caras, complicadas. E na próxima aula a gente vai começar a entrar um pouco mais detalhado em cada instrumento desse. A gente vai ver como que funciona o altímetro, como funciona o velocímetro, como funciona o climb, veremos um pouco de ATC transponder também, e a gente vai começar a ver por dentro do instrumento, como é que ele funciona o instrumento. Então vai ser uma aula também muito interessante, e eu quero contar com a participação de todos vocês na próxima aula. Daqui a pouco eu vou estar startando aqui o chat, tá? E eu vou estar batendo papo com vocês. Como eu tenho ainda alguns minutinhos, eu vou aproveitar para responder aí alguma dúvida que vocês tiverem. Então, por favor, fique à vontade, quem tiver alguma dúvida, aquela pergunta que agonia o coração, pô, eu sempre quis saber isso, nunca tive coragem de perguntar, é o momento. Fiquem à vontade, ok? Vou ver aqui o comentário que o pessoal colocou. Ó, o William colocou muito bem, as empresas querem mecânicos completos. Exatamente, tem que lembrar que a empresa trabalha com escala, e na hora de montar uma escala, a ANAC exige ali que tenha pelo menos um cara de cada habilitação no turno. Pô, se você tem as 3 carteiras, pô, seu supervisor, seu líder, vai adorar isso, porque você é um cara, um coringa. Ele pode te colocar em qualquer horário. Ah, se for 3 CHTs, então, nem se fala, né? A valorização vai lá em cima. Esse PowerPoint que você passou, tem como fazer o download? Ó, pessoal, isso daqui fica disponibilizado no ambiente virtual. Né? Então vocês conseguem acessar ele pelo ambiente virtual. Fazer o download eu não posso, porque ele é propriedade da escola, né? Então eu não posso disponibilizar isso daqui para downloads. Eu não sei se tem um recurso lá no ambiente virtual que faça download. Eu vou verificar isso com o coordenador técnico aqui, ver se isso é possível. Vamos ver aqui, o que mais você colocou? 3CHT mais dinheiro, por aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, o Leandro colocou aqui o que passa as informações para os instrumentos HSI e RMI. Ah, gente, a gente vai estudar esses instrumentos de maneira bem detalhada. Então, eles são instrumentos mais complexos, são eletrônicos. A gente vai ver que tem flux valves, né, que são válvulas magnéticas eletrônicas instaladas na ponta das asas. Tem giroscópios. Então,
complexo. Né? Para responder essa pergunta, o ideal é te aguardar a aula que a gente vai falar especificamente desse instrumento, ok, Leandro? Osivaldo, Douglas, obrigado, Douglas, por ter participado da aula. Pessoal, mais alguma dúvida? Fique à vontade aí, ó, né? Fazer um questionamento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não tiver mais questionamento, eu vou estar encerrando e vou estar startando o chat daqui a pouco. Né? Quem puder participar do chat, pô, conto com a presença de vocês lá. Quem tiver seus compromissos, não tem problema, né? A aula vai estar gravada, vocês têm lá o fórum, abusem do fórum. O pessoal colocou aqui de vídeos, vou ver se eu tenho alguns vídeos para disponibilizar para vocês. Então tá bom. Senhores, obrigado, até a próxima. Né? Não perca a próxima aula, que vai ser muito interessante. Um forte abraço para vocês.